A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre as 10 pragas do Egito, o que elas significavam para o povo egípcio. A história narrada na Bíblia, no livro de Êxodo, essa passagem conta que Deus mandou Moisés e Arão ao encontro do faraó para pedir que os hebreus ficassem livres da escravidão e pudessem realizar um culto a Deus no deserto. Está lá em Êxodo 5, de 1 ao 5. Então ali você vê que o povo já estava há 400 anos cativo, né? Mas Faraó aflige os hebreus, castigando-os no trabalho forçado de fazer tijolos, e agora eles tinham que buscar a palha. Antes era dado a eles, mas agora Faraó deixou o trabalho mais árduo para eles, para que eles buscassem a palha e fizessem os tijolos. Está no Êxodo 5, do 6 ao 19. O povo, judeus, o israelita, queixaram-se a Moisés e Arão, e Deus prometeu livrar eles da tirania do faraó. Está lá no 5, do 20 ao 23, do 6, do 2 ao 13. Deus manda Moisés e Arão ir falar novamente com o faraó. Moisés ali tinha 80 anos e Arão tinha 83 anos. A Êxodo 7, do 2 ao 13. O faraó endurece o seu coração e Deus determina a Moisés e Arão para derramar as pragas sobre o Egito. Estava ali, está do 7, do 14 ao 18. O faraó recusou obedecer e Moisés e Arão, e Deus determina as 10 pragas no Egito, onde cada praga representava um Deus cultuado pelo povo egípcio. Além de forçar a libertação do povo hebreu, as pragas também serviam a uma tentativa de provar que os deuses egípcios não existiam ou eram fracos diante de Deus. Então veja bem que ali as pragas cada praga representava um deus egípcio. Algumas das pragas foram anunciadas e outras não. As anunciadas e não anunciadas. A primeira praga, a água do rio Nilo se transforma em sangue, foi anunciada. A segunda praga das rãs também foi anunciada. A terceira praga dos piolhos não foi anunciada, piolhos ou mosquitos, né? A quarta praga das moscas foi anunciada. A praga das pestes também, dos animais, também foi anunciada. A praga das úlceras e feridas não foi anunciada. A praga da saraiva de pedra também foi anunciada. A praga dos gafanhotos também foi anunciada. A praga das trevas não foi anunciada. E a morte dos primogênitos também foi anunciada. Então, das 10 pragas, 7 foram anunciadas, mostrando a perfeição de Deus, número 7, né? E as 3 que não foram anunciadas representam da Trindade, né? Ou a ressurreição de Cristo. O 3 representa, então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, veja que aí tudo que Deus faz está dentro de um padrão bíblico, né? Se você quiser saber mais, entre lá no playlist do meu canal, lá no livro, nos números bíblicos, e veja o significado de cada número que é determinado na Bíblia. A primeira praga, a praga do rio Nilo, e toda a água do rio Nilo foi transformada em sangue, e também as águas que estavam ali, né, dos faraós, né, que tinham nas bicas, que tinham nos potes, né? Tudo que estava ali se transformou em sangue, menos no arraial dos israelitas. O rio Nilo era a principal fonte de água para aquele povo, e além de se transformar em sangue, todos os peixes e animais aquáticos, os que dependiam da água do Nilo, morreram. Então veja bem que ali aquela praga acabou morrendo com todos os animais que estavam ali naquela região. Transforma a água em sangue representa o deus Hapi, ou HPPY. Em grego significa fonte do Nilo, e era uma divindade da mitologia egípcia. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 14 ao 18. A segunda, infestação de rã. Esta relaciona a deusa Ereke, ou Ereshkigal, deusa da fertilidade, que ajudava as mulheres no parto e na renovação da vida. Está no Êxodo 8, de 1 ao 4. A praga do piolho, ou mosquito, ou carrapatos,
foi a primeira praga não anunciada. O piolho representa o deus Tote, chamado de Jeute, deus do conhecimento e da sabedoria, da escrita, da música e da magia. O mosquito representa o deus Geb, deus da terra, sendo filho de Shu, deusa do ar, e de Tefituti, deusa da humanidade. Está lá em Êxodo 8, do 16 ao 23. A quarta, infectação de moscas, né? Representa o deus Kepri. Veio a ser considerado como uma encarnação do próprio Sol. Isso significa que contamina a comida e encontra-se expondo-se que as moscas invadiam todos os locais, exceto o local onde estavam os hebreus. Então veja bem que ali, esse Deus ali, representa a mosca, que ela infecta todos os alimentos, né? Porque as moscas, elas vão nos dejetos e depois pousam nos alimentos, infectando com bactérias. Então ali você vê que o povo judeu foi livre disso, né? Mas os egípcios tiveram essa praga. Foi lá o Êxodo 8, do 20 ao 23. A quinta praga, a peste dos animais, representa o deus egípcio Ator, a deusa egípcia Ator, né? Deusa do amor e da alegria, da dança e da música. Seu nome significa morada de Horus, ou casa de Horus, retratando como uma cabeça de falcão e o corpo de homem. Então ela retratava, né? Ela tinha a cabeça de falcão e o corpo de homem. Ator é a deusa mãe e a sua retratação na forma de vaca também, né? Também podia ser chamado, ela tinha uma forma de vaca, né? O Êxodo 9, de 1 a 5. A sexta praga, úlceras e feridas, representam Ísis. Do grego significa trono. Era a deusa da fertilidade, da maternidade e da magia. Ísis era mãe de todos os faraós e era representado junto com o seu marido por terem ensinado à humanidade os conhecimentos básicos da medicina e da agricultura. Está no 9, do 8 ao 10. A chuva de pedras ou saraiva de pedras representa o deus egípcio Nuti, deus dos céus, criador do universo. Ele simboliza a esfera celeste e era tida como a mãe dos corpos celestes, como também a deusa dos mortos. Está lá em Êxodo 9, do 13 ao 19. 8. A praga dos gafanhotos representa a deusa Sete, Deus da seca e da destruição. Deus determina que seu ataque a Ísis e Sete, né? E também era identificado com o Deus das tempestades, do caos e da guerra, e era o Senhor dos desertos e aquele que trazia a desordem e a violência. Tá? Do Êxodo 10, de 1 ao 6. A nona praga, a praga das trevas ou escuridão, representado pelo Deus Ra. Deus demonstra seu poder sobre o sol, o símbolo religioso mais potente do Egito, e era o ataque direto ao faraó, sendo a emanação de Amon-Ra, né, Deus Sol. Quer dizer, todos os nomes dos egípcios terminavam com Ra, porque representava o Deus Sol. Então veja bem que lá em Êxodo, está no Êxodo 10, de 21 a 23. Então ali você vê que essa praga foi diretamente ao Deus Sol, que era o Deus mais cultuado lá no Egito, né? Era o principal dos seus deuses e também representava o faraó. A 10ª praga, morte dos primogênitos, era a praga destinada diretamente a faraó, onde seu primogênito foi morto à meia-noite. Está lá em Êxodo 12, do 29 ao 36, e Êxodo 11, do 4 ao 8. A morte do primogênito representa Anubis, o deus da morte, e é responsável por guiá-los ao além da vida. Ela também
era que protegia os túmulos e era também, ele tinha, né, também o rosto de chacal e o corpo de ser humanos. Então esse era o que representava ali a morte, que estava ali na entrada do reino do reino imaterial, né, o reino espiritual, e ele que ali separava as pessoas para depois passar para o julgamento, né? Como é nosso, né? Como nós, Jesus Cristo é o que vai buscar nós ali, né, na sua vinda, né? E vai separar nós daqueles que vão para a glória e para aqueles que não vão. Os egípcios tinham mais ou menos o conceito, né? Através desse deus Anubis. As 10 pragas representam 10 deuses do panteão egípcio, mas tem muitos outros deuses ainda, né? Vamos citar alguns. O deus Ra, que já Amon também, que já falamos também, Anubis, Osíris, Íris, Horus, Sete, são os principais deuses, né? Néftis, Shu, Ator, Tote, Maate, Nefnis, Neb, Bastete, Nuti, Pitá, Sequinete, né? Também tinha Anubis, né? E muitos outros deuses. Então veja bem que também tinha o deus Abis também, né? Então você vê que era um touro, né? Que era cultuado, né, lá no Egito também como o touro Abis. Há muitas outras interpretações sobre esse assunto, mas, no geral, Deus usa as pragas para dizer aos egípcios que os deuses deles nada poderiam fazer sobre o poder do Deus vivo. Então, ali, essas são as 10 pragas que foi derramado ao povo egípcio, né, representando os deuses, né, representando os deuses deles, para ver que eles não tinham valor nenhum, né, que eles não tinham poder nenhum contra a investida do Deus vivo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima. Não esqueçam você de deixar o seu like, né, e você que não é inscrito, inscreva-se, né, e compartilhe com seus amigos. Até mais. Deus abençoe a todos.